Prazer estarmos juntos nessa oportunidade para buscar ao Senhor. A palavra declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta é a oportunidade que nós temos de buscar a Ele. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, Ele abre a porta. Nessa oportunidade nós temos de buscar a Ele, de exaltar o nome dEle, de declarar a santidade dEle. Convide seus amigos, a sua família e vamos buscar ao Senhor juntos nessa oportunidade, querido. Que ele apareça.
Aleluia. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de continuar adorando a Ele com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus já Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
Vamos orar, meu irmão, minha irmã, pedindo para que Deus multiplique os recursos colocados, também para que Ele abençoe a palavra que vai ser pregada nesse instante. Ó Deus querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de cooperar com o sustento da Tua obra aqui neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, na aplicação dos recursos agora ofertados no Teu altar, que o Senhor também multiplique eles, dando sabedoria à liderança desta igreja na sua gestão. E nós oramos agora de modo muito especial, Senhor, para que esta mensagem que vai ser pregada encontre o coração de cada um e que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que acompanham este culto, seja de modo online, ao vivo, né, conosco, ou seja, aqueles que estão aí vendo em um outro horário que não o horário da transmissão dele. Ó Deus, nós pedimos a Ti que a Tua graça alcance a cada um, através da exposição da Tua palavra. É o que nós oramos em Jesus. Amém. Domingo passado nós falamos um pouco, pensando no Salmo 86, eu peço que você abra sua Bíblia. Então, no Salmo 86, nós pensamos um pouco sobre essa questão das riquezas de Deus, né? E uma coisa que marcou bastante, que assim, no meio da mensagem foi muito reforçado, é que a sala do tesouro do Senhor não é cheia de bens. Ela é cheia de graça e de misericórdia. Uma coisa é ser rico para os homens, ou para com os homens. Jesus contou uma parábola falando sobre isso. Isso é que dá a ser rico para com os homens e não ser rico para com Deus. Ele termina a parábola dessa forma. E ser rico para com Deus é manifestar e ser canal da manifestação daquilo que é valor para Deus. E o que é valor para Deus não são os bens, não é ouro, prata, não são contas bancárias, não é isso. O que é valor para Deus é misericórdia, graça, amor, paz, perdão, justiça. Isso é valor para Deus. Tem gente que ora para Deus pedindo quase que Deus diga qual é a palavra para poder abrir e acessar a sala do tesouro do Senhor, como se Deus fosse um Alibabá e como se Deus fosse fornecer uma palavra abra de sésamo, para que a pedra rolasse ou role e a pessoa então tenha acesso ao tesouro divino, ao tesouro celestial, ao ouro do céu, ao ouro de Ofir, mas do Ofir celestial. E quando nós vemos o que Deus mostra, não é esse tipo de divindade mamônica que muitas pessoas parecem querer adorar. Tem gente que quer, eu falei isso no domingo passado, que se pudesse fazia uma sociedade com Deus, um contrato social com Deus, assinava, pedindo um percentual pequeno só de participação para ficar rico nesse mundo. Como se Deus estivesse interessado em produzir simplesmente riquezas e multiplicar riquezas materiais na vida de alguém. Ora, meu querido e querida, que adianta você ser um bilionário e ter um coração avarento? Que adianta você fechar contratos e mais contratos e continuar sem contribuir, ajudando o pobre? Que adianta você pedir a Deus para que te abençoe nos seus negócios, se você não consegue nem contribuir com os missionários, com o sustento de uma casa de oração? Que adianta ficar fazendo esse tipo de petição? Deus pode até responder com misericórdia, abençoar você, mas a questão é que você não melhora, você não muda, na verdade você piora, ou essas riquezas acabam sendo como se fosse um contraste para assinalar que o coração que você tem não é bom, ou não está no seu mais puro nível de saudabilidade.
E é por isso que nós precisamos aprender quais são as riquezas de Deus. E eu quero, então, dando continuidade à mensagem do domingo passado, pensar em 3 riquezas que estão presentes no Salmo 86. A primeira riqueza de Deus é rico em graça. Está no verso 5, na palavra misericórdia, misericórdia também, rico em misericórdia, rico em graça. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para todos que te invocam. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. A misericórdia pode ser lida como a fraqueza de Deus, como um Deus que se permite sentir e ser atingido pela pobreza humana, seja pobreza espiritual, seja pobreza moral, seja pobreza financeira. Deus se permite sentir. É por isso que a misericórdia, então, um Deus rico em misericórdia, é um Deus que anuncia a sua vontade de aproximação. Não é um Deus que se blinda das mazelas humanas, não é um Deus que se distancia de corações avarentos, é um Deus que se aproxima, que encurta a distância, que se inclina na nossa direção por causa da sua misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Só que só fazem saques dessa conta divina aqueles que o invocam. Só descobre esta riqueza aqueles que o buscam. Então, meu querido, essa riqueza de Deus continua lá inalterada. Você pode continuar fazendo saques dessa riqueza se você invocar, e ela nunca diminui. Aquilo que sai, entra. Mas note bem, só tem conhecimento, ciência dessa riqueza aquelas pessoas que invocam o Senhor. Somente essas pessoas têm conhecimento da riqueza do Senhor e de que Ele é rico em misericórdia. Se pensarmos no lado, há uma diferença básica entre misericórdia e graça, mas as duas coisas têm a ver com um favor ou com a bondade de Deus manifesta em direção ao ser humano. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. Graça é quando Deus dá aquilo que não merecemos. Seja como for, nas duas está configurada a bondade divina. Quando você pensa no conceito de graça, por exemplo, que é uma irmã siamesa da misericórdia, vamos dizer assim, lá em João 1,17, no prólogo de João está lá. E Deus deu graça em lugar de graça. Quanto mais graça manifestamos em direção aos outros, mais graça Deus dá. Quanto mais nós servimos aos outros, mais força Deus nos dá. Quanto mais investimos nos outros, mais Deus nos dá. Deus vai repondo a gente. Essa graça de Deus é infinita. A grande marca para essa e ilustração para esse tipo de pensamento é justamente a figura do maná. Não é aquilo que nós retemos. O que retemos acaba estragando. Da parte de Deus, o que Ele nos dá é para ser dispensado, liberado para os outros, os que estão à nossa volta. É por isso que é graça em lugar de graça. É por isso que Lucas 6,38, parte A, diz que Deus vai pedir, quando a gente pede, Deus dá, e a medida que Ele dá, a medida
é incontável, assim, não dá para ser quantificável. Deem e lhes será dada, boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Deem e será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Não dá para quantificar, mas dá para receber. A graça é o poder restaurador do Senhor, enquanto a misericórdia é o poder conservador do Senhor, no sentido de que Ele não nos destrói. A graça é o poder restaurador do Senhor. Restaura nossa condição primeira de livres diante do Senhor. Transforma aquilo que o pecado deformou. A graça e a misericórdia são as maiores marcas da riqueza de Deus que nós podemos aprender. A segunda riqueza está no verso 15. E diz assim: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Deus, então, aqui está sendo mostrado como um Deus compassivo, um Deus com compaixão, um Deus cheio de amor. Deus é rico, então, em amor. Deus é rico em amor porque Deus é amor, segundo 1 João 4, verso 8. O amor é aquele poder reparador do Senhor, Ele cuida daqueles que foram espoliados, vilipendiados pela vida. Assim como Cristo conta a parábola do bom samaritano, e disse, aquele homem pega um desconhecido, que possivelmente pode ter sido alguém que era dotado dos maiores preconceitos contra a sua etnia, contra o seu grupo étnico religioso, que era o samaritano, mas ele está vendo aquele homem ali, vilipendiado pela vida, maltratado pelos bandidos, largado, semi-morto na estrada, e ele vai então, é tomado por compaixão, não importa o retorno, a resposta, não importa se aquele homem vai deixar de ser preconceituoso, não importa se ele não vai perseguir mais um samaritano, não importa se ele não vai mais amaldiçoar aqueles seus conterrâneos, o que importa agora, isso é imperioso no amor, é cuidar daquele que foi vilipendiado pela vida. Deus, pelo seu amor, coloca remédio, bálsamo em nossas chagas, em nossas feridas, nas nossas dores emocionais, nas nossas dores físicas, nas nossas dores espirituais. Quantos questionamentos, quanto mal-estar diante de Deus, diante de situações que nós não compreendemos. Deus coloca o seu bálsamo nas nossas dores espirituais. O Deus que é amor e que é rico em amor, anuncia a sua inseparabilidade da gente. Mateus 28, no final do Evangelho de Mateus, está lá dizendo: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é sinal do amor de Deus, da presença desse amor em nós. Romanos capítulo 8 vai dizer também sobre esse amor. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou bem certo agora, disse o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
Deus é um Deus rico em amor. E esse amor é o vínculo da perfeição e também é a perfeição do vínculo. Mas há uma terceira grande riqueza de Deus. Nós falamos da misericórdia, a graça, falamos do amor, Deus rico em misericórdia, Deus rico em amor, mas também há uma terceira grande riqueza de Deus que está presente no texto, no mesmo verso 15 que acabamos de ler, que é a fidelidade. Deus é rico em fidelidade. O que faz Deus insistir e continuar conosco? O que faz com que Deus não nos abandone? Porque, meu querido e querida, a gente não é fácil. O ser humano não é fácil. Uma vez eu li um meme que dizia mais ou menos assim: Jesus te ama, porque você diz Jesus te ama porque ele não te conhece. Era mais ou menos assim o meme. Na verdade, o meme é uma brincadeira jocosa que não se aplica, porque Deus sabe muito mais de nós mesmos do que a gente. Deus conhece a gente, conhece o nosso inconsciente, o mais profundo do nosso ser. Aquilo que nem nós temos consciência, Deus sabe. Mas veja, por que é que Deus insiste com a gente? Por que é que Ele nos defende, sustenta? Por que cuida continuamente de cada um de nós? É por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é o anúncio de um Deus que não desiste da gente, de um Deus que persiste, que insiste com cada um de nós. E diferentemente daquilo que pode ser considerado como uma fidelidade humana, que normalmente está atrelada com um certo grau de reciprocidade, sou fiel porque fulano também é fiel, se fulano foi infiel, eu vou ser infiel. Então, logicamente, tem um traço de caráter que pessoas que são fiéis quando numa relação conjugal, de amizade, profissional, são tratados de modo, pelo chefe, pelo cônjuge, pelo amigo, amiga, de modo infiel. Tem pessoas que mantêm o caráter, não respondem à infidelidade com outra infidelidade. Elas permanecem fiéis. E fiéis ao caráter delas, que são fiéis. Mas, normalmente, quando acontece algum nível de infidelidade, há reciprocidade, há o troco, como dizem alguns. O que é chocante nessa terceira riqueza de Deus que o salmista Davi anuncia é que a fidelidade de Deus não é condicional. Ela não está condicionada à nossa fidelidade. Deus não é fiel somente se a gente for fiel. Quando você é fiel, Deus é fiel. Quando você é infiel, aí Deus se desobriga dessa, ou se desobrigaria desta infidelidade. Paulo, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus, então, não é condicional. Ele sabe que, vez por outra, eu, você, as demais pessoas podemos agir com algum nível de infidelidade para com o Senhor. Podemos entristecer
o coração do Senhor por alguma atitude, por algum pensamento, por alguma palavra mal empregada, alguma reação que a gente não deveria ter tido. Ele sabe disso. Mas a fidelidade, que é o anúncio da permanência de Deus, continua, porque Deus não pode negar a si mesmo, faz parte da sua constituição. Deus é fiel. E essa fidelidade, primeiramente, é ao seu nome, como é destacado diversas vezes no livro do profeta Ezequiel. Não a fidelidade a mim e a você, é uma fidelidade primeira a Ele mesmo. Faz parte e é constitutivo do ser divino ao qual adoramos a fidelidade. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso Ele permanece fiel. E por ser fiel a si mesmo, ao que Ele é, como Deus, Ele pode então ser fiel de maneira incondicional para conosco. Fidelidade é a terceira riqueza de Deus. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não vai desistir de você. Mas, pastor, eu fiz uma coisa muito feia. Deus não desiste de você. Mas, pastor, eu não tenho como encontrar o caminho de volta. Deus, que não desiste de você, é rico em misericórdia. Mas, pastor, será que Deus ainda vai me amar? Deus, que não desiste de você, porque Ele é fiel, e que é rico em misericórdia, Ele é amor, e vai continuar amando você intensamente. Não há nada que você faça, ou deixe fazer, que possa fazer Deus amar mais ou menos você. Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus tem a ver com o caráter dele, não estão condicionados à nossa resposta. Louvado seja Deus por isso. Quem sabe, não é hora de você se achegar, se aconchegar, se aproxegar a Deus, se aninhar em Deus. As riquezas de Deus não são aquelas que muita gente acha que vai encontrar nele. As riquezas de Deus, segundo o salmista, são as partes constitutivas do Senhor, do caráter divino. E só conhece o caráter de outro quem anda com esse outro. E quem anda com o outro se torna amigo. É por isso que Davi era um amigo de Deus. Com todos os erros, ele andava com Deus. E descobriu nesse andar que Deus é fiel, que Ele é rico em amor e que Ele é rico em misericórdia. Agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão, consolação, presença fiel do Santo Espírito de Deus, seja com a Igreja Batista Marapendi e, de igual modo, com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, que você tenha uma ótima semana, paz e bem. E encaminhe esse link da mensagem, se abençoou a sua vida. Se você descobriu que a sala do tesouro do Senhor é cheia de amor, misericórdia e fidelidade, encaminhe esse link para os seus contatos, compartilhe nas suas redes, para que mais pessoas ouçam a palavra que você acabou de ouvir. Deus te abençoe. Agora sim, paz e bem, uma ótima semana para você e para a sua família também.